Papo Estrategista, como se tornar uma máquina de fechar contratos tributários de alto valor agregado. Espero que você esteja bem, eu estou bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, Papo Estrategista, momento que nós reservamos para tratar de temas extremamente importantes, atualidades e informações que vão melhorar o seu desempenho, que vão contribuir para que você consiga pelo menos fechar contratos. Nesse caso eu vou falar de alto valor agregado, nós sempre estabelecendo uma meta mínima que é de R$100 mil. Eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, sócio-diretor do Grupo Save e atuo há mais de 15 anos no mercado tributário, planejamento, recuperação, compra e venda de empresas e também sou mentor de pessoas que querem ingressar nesse mercado e faturar no mínimo R$100 mil por mês. Como se tornar uma máquina de fechar contratos lucrativos, contratos de alto valor agregado na área tributária. Primeiro ponto, vender. Isso ainda não está claro para todos, principalmente quando eu falo na área mais técnica, que é a área de contabilidade, área jurídica, contadores, advogados, em que não se acredita muito nesse departamento ou até imagina que o comercial não coaduna, ou como diria minha avó, não orna, não se aplica a trabalhos mais técnicos. Para mim é o primeiro ponto, antes de nós adentrarmos com profundidade no tema fechamento de contratos lucrativos na área tributária de alto valor agregado, é entender que o departamento comercial é um dos departamentos mais importantes de qualquer empresa. E por que não seria de um escritório de contabilidade, ou um escritório de advocacia, ou um escritório de consultoria? Eu sempre proponho a seguinte reflexão: qual é a diferença? Eu vou pensar em você. Quem seria você? Você é uma pessoa que quer ingressar na área tributária porque acredita que os maiores honorários estão aqui, você está certo. Fica aqui e continua. Você talvez seja um contador, um advogado, ou até mesmo uma pessoa de outra profissão correlata, um administrador, economista, ou até mesmo uma pessoa que não possui formação, mas quer ingressar nessa área porque acredita que tem muito dinheiro. E você já viu pessoas que não possuem essa formação atingindo resultados expressivos. Provavelmente você se enquadra em alguma dessas situações. E qual que é a proposição que eu faço de reflexão? Qual é a diferença entre você agora? Você nem iniciou. Ou se você já iniciou e não está tendo os resultados pretendidos, almejados, ou até mesmo que você acreditava que iria alcançar. Entre o maior escritório do Brasil, da sua área. Qual que é? Vamos lá, vou dar um tempinho para você pensar. É o departamento comercial. É a capacidade de contratos que você consegue vender por dia, por hora, por minuto, por segundo. É o comercial que determina o tamanho de um negócio. E eu tenho notado nesse segmento que as pessoas não acreditam, que as pessoas entendem que isso... Não, pessoal, faz parte do negócio vender. Claro, nós temos que respeitar as regras éticas e morais e regulatórias da área, da advocacia, contabilidade, mas tem que vender, pessoal. Pega o maior escritório de advocacia, tu acha que não tem um departamento comercial de contabilidade e assim sucessivamente? Lê do engano. Lê do engano. Então essa é a primeira reflexão e essa é a primeira virada de chave que nós temos que colocar. O departamento comercial é tão quanto ou até mais que o departamento técnico, porque o técnico é obrigação, você tem que ser bom pra caramba no técnico. Você não está fazendo absolutamente nada de diferente. É uma obrigação. Agora o comercial é o cara que vai te subsidiar crescimento, é o cara que vai fechar contrato. Eu tenho meus melhores técnicos, mas eu não tenho trabalho. Eu tenho o melhor jogador da Copa do Mundo, o melhor jogador do mundo, jogando pela seleção de Namíbia. Aonde eu quero chegar? Não adianta ter os melhores se eles não têm, por exemplo, trabalhos. E é o comercial que dita esse ritmo. Então, o primeiro ponto que nós temos que virar a chave. Sim, ter um comercial, ter pessoas responsáveis, pessoas reportando métricas semanais de fechamento, de prospecção, de retorno. Porque muitas vezes o cara prospecta bem, ele é bem relacionado, mas é o Zé da reunião. Faz um monte de reunião. Maravilhoso, esse cara é uma máquina. Opa, agora eu quero um indicador de conversão. Cara, esse cara me trouxe 40 diagnósticos, só esse cara no mês. Uau! Mas agora me traz uma lista de
quantos contratos ele fechou. Qual que é o ticket médio desses contratos? E você reportar a informação, tomada de decisão. Daqui a pouco eu não tenho que aumentar meu enxoval de produtos. Eu preciso... Pessoal, é técnico. O departamento comercial acredita que é o quê? É o cara que fala bastante, que não possui timidez. Esse é o comercial. Não, esse não é o comercial. Esse cara, no máximo, ele vai ser um falastrão. O comercial é técnico, é treinado, entendendo o perfil de pessoas. Então, esquece isso. O departamento comercial reporta a métrica. Ah, mas o comercial é assim. Não, o comercial não é assim porcaria nenhuma. Indicador, meta, resultado. Então, a primeira virada de chave, nós temos que entender a importância desse negócio. E depois nós vamos para uma outra etapa, que é o quê? Contratos de alto valor agregado. Pessoal, eu já estou um tempo aí nessa longa estrada da vida na área tributária, e eu comecei quando as coisas não eram como são hoje. Como, por exemplo, era papel, recuperação tributária, você não tinha esse nível de informatização, você não tinha esse nível de ferramentas, você não tinha esse nível de agilidade nas informações. E o que acontece? Eu notava muito, por exemplo, em uma das empresas que eu fui sócio, ticket médio baixo. Ticket médio baixo é terrível. Lógico, dentro de uma estrutura que você tem uma escala, é outra coisa. Mas estou falando num trabalho regional. Porque eu tinha vários fechamentos de contratos. Só que o ticket médio era muito baixo. E o que acontece? Isso me consome estrutura, me consome pessoas e me tira tempo para fazer trabalhos de alto valor agregado. Então, qual que é a virada de chave da Save, por exemplo? Eu foquei naquilo que tem valor agregado. Claro que eu tenho uma estratégia de outros produtos que fazem parte desse ecossistema que a gente tem de advocacia, contabilidade, tem todas essas habilidades e negócios, ferramentas, enfim, produtos que alguns possuem um ticket médio baixo, mas me dá recorrência, porque eu tenho uma base de clientes muito grande que o CAC é alto, que é o custo de aquisição, porque eu tenho parcerias e que nós trabalhamos com o ganha-ganha. É o cara que não ia atender, o meu cara da ponta, o meu parceiro, meu sócio lá ganhou, eu ganhei, tá todo mundo feliz. Mas eu tenho um CAC alto. O que eu tenho que fazer para CAC alto? Gerar recorrência nesse cara. Porque a minha base é grande. E quando eu gero recorrência, muitas vezes com um custo baixo, já pago por outras, eu trago segurança. Segurança porque eu nunca começo do zero, sempre tem aquela previsibilidade. Me sobra mais dinheiro nos outros negócios. E eu consigo utilizar melhor a minha base de cliente. Tudo isso vem do comercial. Aqui não tem nada de extraordinário. Então, quando eu busquei na Save, nós trouxemos o valor agregado, essa mentalidade, vocês vão ver, é repetitivo, pessoal. Mas eu dou o caminho. Eu não sou o Zé da ideia. Eu sempre falo, pessoal, tem o Zé da ideia. Tem o cara lá no quarto dele gravando um vídeo falando pra você que vai te ensinar a ficar milionário. Não é isso. Não é fácil assim. É o cara que lá de jet ski, em Dubai, em Maldivas, falando, olha, a vida é assim, você só tem que, por exemplo, ficar milionário na advocacia com pessoas trabalhando com um salário baixo. Não é assim que as coisas funcionam. A vida não é tão fácil assim. A realidade é muito mais dura. Você nunca vai ver um empresário bem-sucedido que não trabalha no mínimo 12 horas por dia. É evidente que depois você consegue criar uma equipe com maturidade, você fica cada vez mais no estratégico, mas você vai trabalhar bastante. Se você não quiser trabalhar bastante, talvez você tenha que fazer outra coisa da vida, porque empreender não condiz com trabalhar pouco. Isso é imoralidade intelectual. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal? O negócio tem que ter valor agregado. Porque o valor agregado te traz margem, margem te traz lucro. E lucro é a finalidade de qualquer negócio. As empresas têm, sim, uma responsabilidade social, tá tudo certo, mas nós precisamos de lucro. Porque se você não tem margem, muito pouco provável que você tenha resultado. Se você não tem resultado, você tem prejuízo. Se você tem prejuízo, você inclusive é um problema para a sociedade. Uma empresa deficitária que gera vários problemas e nós estamos vendo um caso no mínimo razoável aí nos últimos dias. Então, passamos pela fase de entender que o comercial é sim um dos departamentos mais importantes. Superamos a fase, por exemplo, pessoal,
de entender que eu tenho que fechar contratos, funil de vendas. Eu já dei essa aula do comercial, que eu faço uma semana gratuita. A gente entrega toda a estratégia dentro de uma semana. Claro, pessoal, isso é transparência, nós não somos do marketing. Somos o pessoal que vai falar a verdade e quem gostar, gostou. Quem não gostou, segue outras pessoas que talvez não tenha tanta sinceridade e transparência assim. E nós entregamos aquela receita que várias pessoas tiveram resultado. E depois, claro, se quem quiser, sim, vir conosco, tem a nossa formação, faz parte, mas não é obrigado. Quem quer acelerar os resultados, quem quer, né, ter um caminho mais rápido, não é fácil. É rápido? Vem com a gente. Senão você pode sozinho, você tem toda a estratégia. Toda a estratégia. E eu sempre valorizo a agilidade. Eu tomo decisões muitas vezes que eu reduzo minha margem de lucro no negócio, mas que eu ganho velocidade, dinheiro bom, dinheiro agora. Daqui 2, 3 anos eu não sei se isso vai estar disponível. Eu não tenho esse tempo para perder. Ninguém tem tempo para perder. Então muitas vezes eu pago ou reduzo, de certa forma eu estou pagando para ter velocidade, porque velocidade é o que me importa. Entendeu? Então nós superamos essas etapas, nós temos que entender o seguinte, poxa Marcos, então qual que é a sacada aí de contratos de alto valor agregado? Você tem que trazer algo que desperte o interesse de fato e você consiga apresentar da forma adequada. Como que nós falamos em agregar valor na área tributária, pessoal? Porque senão nós ficamos aqui no plano da ideia. E de ideia, pessoal, tá todo mundo cheio. Eu e o Gilberto vivemos discutindo ideias. Eu tenho no mínimo umas 100 por dia, que são maravilhosas. Tá, agora vamos executar tudo isso aí. Porque uma ideia sem execução, né? Qual que é o valor desse negócio? Agora tem que colocar em prática. E nós trazemos aqui de forma muito clara como você agrega valor na área tributária. E nós somos mais abrangentes porque nós trabalhamos com as ferramentas. Nós somos, quando eu falo lá no estrategista, a formação mais completa do Brasil, porque, cara, tem 30 módulos. É uma formação que te entrega recuperação tributária, te ensina sobre os tributos indiretos, CMS, ISS, IPI, substituição tributária, Simples Nacional, regime de tributação, lucro real presumido, planejamento tributário, comitê tributário, como se tornar um estrategista, agregar valor, a parte sucessória, holdings, estruturação do planejamento sucessório, estruturação do planejamento tributário dentro do sucessório, reorganização societária, M&A, que é um bônus lá, que é compra e venda, como atuar dentro do mercado, compra e venda de empresas, que esse ano vai explodir, porque o Brasil vai passar por tempos difíceis e tempos difíceis corroboram para as compras de empresa. E como você pode atuar nesse negócio? Em mercados menores, mas que você pode tranquilamente ganhar honorários de 50, 100, 200 mil reais. Então, é exatamente isso. Essa estrutura completa do planejamento vai te trazer muito mais ferramenta. Eu sempre associo a caixa de ferramenta. Você não é o cara que vai ter uma ferramentazinha na tua caixa e chegou lá na obra, essa ferramenta não serve. Você levou a recuperação do simples para o cara que é do lucro real. Você levou exclusão do CMS para o cara que já fez. Você levou um insumos lá para o cara que já fez. Ou o cara que não está pronto ainda, ele não está seguro. Que aí você vai entrar com uma holding. Ou você vai entrar com um planejamento tributário e você vai abrir espaço para exercer o seu trabalho. E aí você tem ali, dentro do mesmo cliente, o que a gente chama do upsell e cross-sell. Trabalho para 3, 4 anos com valor agregado lá em cima. Mas por quê? Porque nós defendemos, e é o nosso negócio, é pautado nisso, que o valor agregado dos nossos trabalhos decorre do quê? De estarmos protegendo, cuidando, melhorando os 3 bens mais preciosos de uma pessoa. Tem que ficar claro, você tem que estar lá, ó, acordei na cama, tem um quadro ali, o quadro dos sonhos, você escreve tudo que você quer. Você quer um carro melhor, você quer uma casa melhor, você quer roupas melhores, você quer ter, enfim, eu não sei, mas escreva e coloca lá. Para você conquistar isso, você vai ter que apresentar para as pessoas, para os empresários, soluções que tornem a família mais harmoniosa, que evite briga, que mantenha, né, um legado
São valores, né, de uma família que corroboram e que construíram um patrimônio, proteger o patrimônio se tudo der errado, evitar o inventário, que consome aí até 30% do patrimônio de uma família. Fazendo tudo em vida, você preserva a segurança de todos que estão, deixa tudo claro em vida, não tem briga por herança, não tem disputas familiares. E olha o que nós estamos vendo aí de várias famílias. Olha o Safra aí, o que está acontecendo. Filho processando mãe, mãe processando filho. Isso é terrível. Significa que nada fez sentido. Se você constrói um patrimônio relevante e a sua família se acaba por isso, significa que nada fez sentido. Isso está claro para os empresários. Porque a família é mais valiosa que o próprio negócio dele. E na medida que você apresentou essas soluções, você trabalhou com aquilo que é mais valioso para ele. E isso não tem valor, é inestimável o valor. Então eu não cobro lá R$2.000, R$3.000, R$4.000. Eu estou trabalhando com, por exemplo, ferramentas aqui que vão evitar o inventário, calcula o patrimônio do cara. Coloca 20%, custo médio, TCMD de 4 a 7, honorários advocatícios, mais taxas, custas e emolumentos. Mas o tempo, por exemplo, de um inventário no judicial se desenrolar, mais as brigas. Muitas vezes o patrimônio não tem liquidez, porque é valor de mercado. Mas o valor de mercado não corresponde ao valor que eu tenho na conta. Casozinho mamão com açúcar. 4 terrenos antigos, em cidades que se valorizaram, vale aí 10 milhões. 4 terrenos, não é difícil. Foi para o inventário, só que a pessoa não tem esse dinheiro. 10 milhões, vão colocar 20%, 2 milhões. Tu acha que a família tem os 2 milhões lá? Aí não tem. O que vai fazer? Vai pedir para o juiz para vender. O juiz pode autorizar. Só que quem compra? E eu tenho vários clientes que compram. Um deságio de 30%, 40%. E aí o inventário não custou 20% ou 30%, que é a média nacional. Custou 50% do patrimônio. Porque o patrimônio não tinha liquidez. E se eu colocar o tempo nessa brincadeira, aí fritou. Aí tu consegue visualizar o valor que tem isso aqui? Você evitar um negócio desse, sem contar briga e tudo mais. Então, a partir desse elemento, que você entender que nós temos que trabalhar com, por exemplo, proteger família, planejamento acessório, criação de holding familiar, criação do protocolo de família, criação do acordo de sócio na empresa, planejamento tributário na empresa, revisão fiscal, auditoria, que preserva a segurança e também melhora o desempenho, porque tributo está no preço. Se eu não estou com o melhor desempenho tributário, eu posso estar menos competitivo ou perdendo margem para ganhar competitividade. Eu crio a estrutura para proteger o patrimônio conquistado em vidas, afastando ele do negócio. Eu trago a estrutura da governança corporativa e familiar. Tudo que é organizado vale mais. Estudo realizado na Bolsa de Valores, que se aplica para a média das demais empresas, que empresas organizadas, empresas com um bom nível de governança corporativa, que na realidade é organização, elas valem até 120% a mais que as demais. Então, além de tudo isso, você gera um elemento importantíssimo para negócio, que é o quê? O equity. Essa é a palavrinha da moda, para que significa valor. Então, está claro para você que agregar valor, por exemplo, quando eu faço um trabalho, eu tenho que trazer esse elemento de proteger, melhorar e melhorar o desempenho. Eu sempre falo a mesma história. Aí tu vai falar, Marcos, como que é isso então? Na prática, eu vou dar um exemplo assim, faz 2 anos que aconteceu e ele reflete muito o que nós acreditamos. Fui chamado numa grande empresa aqui do estado por indicação, né, porque graças a Deus depois que a gente tem um tempinho de estrada, a gente tem um comercial ativo, tudo, mas muitos trabalhos vêm também por indicações. E essa empresa, ela veio por uma indicação de Santa Catarina, que é uma da líder no segmento dela, e ela já tinha a perspectiva de pleitear um benefício fiscal de ICMS. Uma empresa de segmento de construção civil. Marcos, construção civil tem ICMS? Tem. Se ele vende mercadoria, tem. Então ele tinha uma operação de ICMS que não é tão relevante, claro, mas é que estava ali. E tem um benefício fiscal aqui no estado que se aplica em determinadas circunstâncias. Pessoal, ele já sabia o que ele queria. E ele me perguntou, olha, nós queremos avaliar para ver se é viável sobre esse regime. Eu falei, tá aqui disponível, me parece que aplica para vocês. E eles perguntaram,
Você acha, né? Tu acha que é viável para a empresa? Eu falei, não sei. Você acha que nós deveríamos pleitear? Eu falei, eu não sei. Eu falei, tem que fazer uma análise. Nós estamos nos conhecendo agora. E o que acontece? Ah, legal, você faz essa análise? Faço. Quanto você cobra? Aqui é a virada de chave, pessoal. Olha só. Eu poderia ter cobrado 15 mil reais. Eles fechariam. Talvez iam pedir desconto porque a contabilidade poderia fazer a mesma coisa. E ter saído de lá com um contrato. A minha missão estava cumprida? Sim. Uma reunião, um fechamento. Ótimo. Uma empresa importante, ter um portfólio, ter proximidade. Eu sabia que me ia propiciar outros trabalhos. O que eu fiz? Eu falei, eu não vou cobrar nada. Quanto? Nada, não vou cobrar. Aí você fala, Marcos, você está ficando louco. Por que eu não cobrei? Porque eu não entreguei valor. Eu estava vendendo uma análise, uma revisão. Agora, eu falei o seguinte, eu vou fazer uma análise e identificar se de fato isso é viável. Busquei os arquivos, fiz a média de 3 anos, recompus a apuração, considerando débito e crédito que aconteceu e com o regime especial comparando se era melhor ou não. Isso representou uma economia média de 80 mil reais semestre por mês. A média ano. Estou falando uma média ano, eu estou falando de quase 1.960.000 por ano. Quando eu devolvi essa análise, o que acontece? Eu entreguei um produto que vai trazer em um ano uma economia de 1 milhão. Como você acha que foi a minha precificação desse negócio? Qual foi a condição? Eu tinha um produto que eu podia ter vendido, mas eu não estava agregando valor, eu estava vendendo uma análisezinha. Eu trouxe uma solução validada que iria reduzir em 80 mil mês. Uma redução ano, porque eu faço a conta ano, pessoal. Conta mês engana. Tem que ser por ano. A conta ano ela te traz uma relevância maior. De 1 milhão. Então você consegue visualizar como foi a condição e depois o que aconteceu? Fechamos esse contrato, deu tudo certo. Eu propus uma revisão fiscal gratuita, o diagnóstico gratuito que eu já ensinei para vocês. Identificamos 700 mil reais de recuperação, não foi muita coisa, mas a 30%. E depois eu pedi para apresentar um projeto de holding, inclusive fez sentido porque uma das empresas que esse empresário é sócio estava passando por um processo de inventário e ele não queria passar por isso de novo. E esse cliente nós fechamos 3 contratos de alto valor agregado. Por quê? Nós buscamos e aplicamos a metodologia de agregar valor. Trouxe um melhor desempenho tributário para ele, comprovado e validado, sem o Zé da ideia, porque foram vários advogados lá conversar e vendia a tese, vendia a legislação, mas não vendia o produto, não vendia o resultado. O empresário faz conta baseado no resultado. Não vai fazer reunião sem o resultado, não vai com a ideia, não vai com o juridiquês, não vai lá que a jurisprudência, não vai lá, vai com o resultado, pessoal, vai de maneira certa, objetiva. Se pedir mais explicação, você vai estar preparado, mas leva a conta, senão você vai ter que voltar para casa e refazer. E você consegue fechar o contrato no calor do momento. A venda, ela é extremamente psicológica, você não pode perder esse time. Então você entendeu como você agrega valor trabalhando com os 3 principais bens, né? Os 3 principais patrimônios de uma pessoa? E agora como que eu me torno uma máquina de fechar contratos, Marcos? Porque você falou que esse vídeo é como se tornar uma máquina de fechar contrato. E é exatamente isso que você tem que fazer. Passa por um funil de vendas, passa pela prospecção. O fechamento do contrato, ele passa por uma boa estratégia e ação de prospecção. O funil, pensa que você tem um funil de vendas. Você sempre tem que encher o funil. Por que acontece? O cara vai lá, prospecta um cliente, prospecta outro, executa. Então você tem que separar as coisas que sempre tem gente prospectando. Prospectando é o quê? Possíveis clientes interessados. E jogando ele lá pro funil. Porque esse cara, ele tem uma jornada dentro do funil de vendas. Pensa que o funil, ele afunila. E o que acontece? Você jogou 10 para cima, vai cair 1 talvez, vai cair 2, vai cair 3. Isso depende da tua taxa de conversão. Esse é um indicador que você vai ter depois. Então o que eu tenho que fazer? Se eu acho que se eu chego que a minha taxa de conversão é 20%,
e eu estou prospectando a média de 10 contratos e eu quero ter uma meta de dobrar, triplicar e crescer, eu tenho que fazer o quê? Jogar mais para cima. Talvez vai diminuir um pouco, mas eu jogo mais. E aí, mesmo que diminuiu, como eu tenho uma base maior, eu vou estar atingindo os resultados. Então, isso é estratégia, é métrica. Então, se tornar uma máquina de fechamento de contratos passa por um bom processo e uma boa estratégia de prospecção. Eu preciso prospectar lista fria, WhatsApp, mensagem, campanhas de redes sociais, respeitando sempre, pessoal, não preciso ficar falando, mas novamente, as regras morais, éticas, cumprimento aí de legislações específicas sobre o exercício da atividade, visitas, palestras, parcerias, sites, geração de conteúdo. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma forma de prospectar. Esse conteúdo chega lá no meu cliente, ele fica muito orgulhoso quando ele me vê. Ele manda para os outros empresários, tá sabendo disso aqui, meu advogado. Pô, o cara gosta disso, pessoal. Ele se sente prestigiado. Então eu preciso ter um funil de vendas cheio, todo dia enchendo, trabalhando bem para sempre estar convertendo os contratos e melhorar a minha taxa de conversão. Daqui a pouco minha qualificação. O que você faz? Eu faço RT. A vontade é... O que é RT? O empresário nem sabe o que é isso. Aí eu faço recuperação tributária. Tudo bem, você faz isso. Mas qual que é o valor agregado que está por trás de uma recuperação tributária? O que você faz? Olha, eu trabalho na área tributária e utilizo o conhecimento para melhorar o desempenho tributário dos negócios através da recuperação tributária, que é uma ferramenta do planejamento tributário, e que eu posso validar as suas informações e, de acordo com a perspectiva da execução do trabalho, eu quero trazer o quê? Mais segurança jurídica para você, segurança jurídica, contábil, fiscal, tributária, para você exercer a atividade empresarial e não ser surpreendido em tempos de alta fiscalização, analisar o desempenho tributário da tua empresa e trazer elementos seguros e robustos que possam contribuir na redução tributária, e fazendo isso você pode ganhar de duas formas: aumentando a tua margem de lucro e mantendo o preço, ou diminuindo o preço e ganhando escala e, consequentemente, aumentando a sua base, a estratégia do empresário. Mas consegue visualizar que entregar um trabalho que melhora o desempenho tributário dos negócios, da família, que proteja... Olha a diferença, é a perspectiva de agregar valor. E nós nunca devemos perder a referência, porque senão você não... É muito difícil você atuar num negócio que não tem um produto com muita margem e outro com pouco. Porque você vai se desgastar demais. Você vai consumir muita energia, você vai consumir muita estrutura e isso vai custar muito caro e vai sobrar pouco dinheiro. E talvez esse pouco dinheiro vai te desmotivar. Ou talvez você não tenha uma margem para errar, você não tem margem para testar. E se isso acontecer, você vai ter prejuízo. E a gente sabe que é difícil se manter com prejuízo, tendo que aportar dinheiro que muitas vezes você não tem, ou ir no mercado captar com a taxa de juros de quase 14% ao ano. E o grande desafio de todas as empresas, principalmente as menores, é capital de giro. Em um país com uma taxa de juros de 14% ao ano, é quase que inviável um negócio que não gere caixa. Geração de caixa, pessoal, é diferente de lucro, tá? Pensa que o lucro não significa geração de caixa. Isso é uma grande informação que o pessoal se engana. Deu 20% de lucro, legal. Mas o que você tem de prestações, amortizações? Deu 20 mil de lucro, faturamento de 100 mil, só que eu tinha 30 mil de parcela. Tua empresa está com 10 mil de déficit de caixa, você está tendo que pegar de algum lugar. Olha a grande mentira, você tem que analisar a geração de caixa, não necessariamente o lucro. O lucro é importante, mas ele não é a mais importante. O mais importante do seu negócio é a geração de caixa. E é de fato o quanto de dinheiro sobra no final do dia. E essa busca e essa virada de chave que nós estamos tendo é porque é importante. O desempenho que você está tendo está intimamente ligado à sua perspectiva comercial. Os resultados não estão vindo. O comercial não está ajustado. O operacional, talvez, mas precisamos entender, tem que vender bastante. Tem que vender bastante. Nós precisamos tirar tempo para investir e pensar nisso. Porque é isso que vai tornar o seu escritório maior. É para você que está ingressando agora e já sabe
o que talvez pessoas estão sofrendo agora. E você não precisa passar por isso. Qual o melhor aprendizado? Com o erro, com os erros dos demais. Você não precisa errar. Você já consegue perceber que há um problema aqui, que algumas pessoas estão tendo dificuldade. Então, a grande sacada desse vídeo que você tem que colocar em prática é justamente isso. Olhar para o seu comercial, olhar para o seu planejamento estratégico comercial, olhar para o seu plano de ação, olhar para os indicadores do seu departamento, porque senão você pode se enganar com o Zé da prospecção, ou com o cara que faz 5, 6, 7, 10 prospecções no mês, mas fecha 8, fecha as 10. Tá. Aí eu tenho um que faz 30, mas não fecha nenhuma. Quem que é o cara importante aqui? Mas talvez, poxa, esse aqui. Mas será que esse daqui não consegue aumentar? Mesmo que ele baixe um pouquinho a taxa dele, não tem problema. Nós aceitamos baixar a média para aumentar a quantidade, porque no geral isso vai me trazer mais resultado. Mas qual que é o ticket médio desse cara? Qual que está sendo o CAC desse cliente? Cara, isso é importante. Você tem que pensar. Senão você vai ficar sem referência, você vai ficar sem meta. E quem fica sem meta, qualquer coisa serve. E ninguém tem tempo a perder. E nós sabemos que quem quer ingressar nessa área tem aqui a chave do negócio, a chave da virada. Pessoas de outros segmentos, de bons relacionamentos, que estão na área tributária ganhando muito dinheiro, muito mais do que contadores e advogados. E as pessoas nem são dessa área. Porque elas conseguem trazer soluções, elas conseguem entender essa mentalidade da geração de valor, elas investem no relacionamento, porque produto de valor agregado, põe na sua cabeça, isso é mais uma regrinha que vai lá. Eles são comercializados através do relacionamento, é da confiança, da credibilidade, de estar próximo. Uma coisa é o poder de decisão de um produto de R$100, R$10, uma coisa é o poder de decisão de uma pessoa que está adquirindo um produto como uma holding de 300 mil, 400 mil, 200 mil reais, ou fechando um contrato de recuperação tributária de 20 milhões. Isso tu não fecha com qualquer pessoa. Tem que estar se relacionando. E relacionamento é uma das estratégias, por exemplo, comercial. É o cara que participa do clube de carros antigos, dos trilheiros, dos jipeiros, que joga tênis, que vai no Rotary, que é maçom. Enfim, vários casos. Que faz a palestra, que participa de uma associação comercial de classe, uma associação de classe ou participa aí do associativismo. Então agora que você começa a verificar, poxa, é por isso, agora entendi, pô, o cara só fica ali e dá trabalho. Não, pessoal, tem um interesse também por trás que ele é legítimo, porque todo mundo que está ali está querendo fazer negócio e todo mundo que está ali precisa de algo. As pessoas precisam. A única diferença é se vai ser você ou não. E grande parte dessa sacada vai passar pelos seus conhecimentos, pela sua estratégia. Porque o que eu quero? Né? Deixar claro o seguinte, por onde nós começamos? Começamos em rever o processo comercial, em rever o processo de prospecção, em rever todos os nossos indicadores. E se nós não temos, implantar. É por aí que começa. Como que eu implanto, Marcos? Eu não tenho dinheiro. Vamos pensar. Parcerias, você não vai pagar para fazer. Participar de grupos, por exemplo, de entidade de classes, não vai pagar. Fazer palestras, em tese, você não vai pagar. Talvez vai ter um custo ou outro. Então, só aqui, já foram várias possibilidades de clientes se você não gastou R$1. Gastou talvez um pouquinho de gola de sola de sapato e saliva. Vai chamar as pessoas do seu íntimo, que são bem relacionadas, porque você não gastou nada. E depois começa a entrar dinheiro, você contrata pessoas, ou você traz um cara ganhando uma remuneração razoável, ou se não tem dinheiro, parte dos trabalhos através de uma parceria para cuidar desse comercial. Solução tem. É só você querer. Não é tudo. Você tem que pensar que nem tudo já tem que sair comprando. Tem estratégias que você pode fazer a troca, a permuta, de entregar conhecimento em função de prospecção, ou de começar só com o relacionamento, listar, liga para as contabilidades, marca uma reunião, se apresenta. Se tu visitar 10, fechar uma, cara, já pagou aí 50 projetos.
advogados que não fazem o tributário, sucessório, corretores imobiliários para holding, representantes comerciais para recuperação tributária. Cara, tem muita coisa. A gente faz uma aula estratégica sobre isso. Como o cara começar amanhã. Então, isso daqui é para onde começar. E o momento é agora, não dá para esperar. Se você esperar, alguém está fazendo isso e vai consumir toda a sua região, e vai consumir, alguém vai fazer. Se você não fizer, alguém vai fazer. Sempre falo. E estar atento. Investir em conhecimento, em desenvolvimento, em relacionamento. Porque é aqui que as pessoas erram. Elas não entendem que o comercial é um negócio importante. E eu sou contador e advogado, não tenho departamento comercial. Eu tenho 40 pessoas no operacional e eu não tenho um no comercial. Caramba, pessoal! Vai numa empresa que tem um faturamento bom se o comercial não é o maior setor. E não é só gente, é ferramenta, é tecnologia. Aí você não entende por que o cara tá lá num escritóriozinho meia água, com dificuldade de pagar R$2.000 de aluguel. Essa virada de chave ele não tem. E é aqui que a gente tem como melhorar. Aqui que nós podemos mudar a realidade. Porque depois que começou a fechar contratos altos, o jogo muda. Tudo fica mais fácil. Você tem dinheiro, você contrata pessoas, você delega, você vai para o estratégico. Mas não adianta, todo mundo passou por essa fase de ter que fazer mais com menos, e é possível. Hoje, inclusive, está mais fácil. Hoje você tem internet, redes sociais, você tem ferramentas gratuitas. A única coisa que não dá para comprar é a motivação, é o querer fazer. Isso não dá. Isso não dá. Porque essas são. Vai doer um pouco? Vai. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Requer muito empenho e dedicação. Por isso que a minoria consegue. Por isso que a minoria consegue. Por isso que a grande parte das pessoas desistem. Porque o ser humano, ele é de fato acomodado e ele busca o quê? A zona de conforto. Então, eu, de novo, não sou o cara que vou te falar que você vai conseguir de maneira fácil, que todo mundo pode ser milionário e que você vai ter um negócio que você vai pegar o seu jet ski e ficar empinando ele falando, olha, como a vida é boa, como empreender é fácil, como pagar pouco para as pessoas e ter muito lucro, você vai ser bem-sucedido. Mentira. Não é assim. Conversa com qualquer bom empresário bem-sucedido. Em qualquer negócio. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar, vai ter que se empenhar e você vai ter resultado. Você vai montar uma equipe, você vai ter mais preocupações, mas você vai ter mais segurança e você vai ter dinheiro para continuar crescendo, e é assim que todos os grandes negócios formaram. E a partir de agora você tem essa informação. E a partir de agora a decisão em implementar ou não é sua. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui trazendo semanalmente conteúdos estratégicos. Conteúdos, por exemplo, que nós aplicamos no nosso negócio e eu estou compartilhando com você. Gratuitamente. Gratuitamente. Agora eu não consigo fazer por você. Você tem que se comprometer com os seus resultados. Eu acredito. Eu passei por isso. Deu certo. Então você também pode dar. São as nossas teses validadas que nós trazemos aqui para você. E o Papo Estrategista é justamente essa sacada. Trazer um elemento estratégico, atual, de dúvida, ou muito que nós temos da percepção enquanto está todo mundo desolado, achando que acabou. Cara, aqui tem uma grande oportunidade. E são assim que as empresas que hoje lideram o mercado, ela tem esse olhar que todo problema é uma oportunidade. E de novo, você vai se tornar uma máquina de vendas e principalmente em contratos de valor agregado, entendendo que quais são os elementos mais importantes e valiosos para uma pessoa: patrimônio, família, negócio, patrimônio, família, negócio. Não sei. A ordem pode, talvez, dependendo do momento da pessoa, ser alterada, mas não os bens. São esses. Ah, e a liberdade, Marcos? A liberdade não vai por quê? A partir do momento que esses 3 bens estão bem protegidos, a liberdade vem porque a pessoa está tranquila. Tranquila, inclusive, até para morrer. Eu já ouvi falar, Marcos, hoje eu posso morrer, que eu vou tranquilo, porque eu sei que a minha família está bem preparada, está cuidada, não vai ter custo, não vai brigar. Não... Entendeu? Então está aqui. O elemento da liberdade, ela está dentro desses 3. E a máquina é o teu processo.
melhorar, prospectar, parceria, não tem dinheiro, faz o planejamento estratégico sem dinheiro, parcerias, aumenta os braços, vai sair dinheiro. Ah, mas eu não tenho quem executa, faz a parceria para execução. Para de dar desculpa para você mesmo, coloca em prática, começa. Porque dá certo. E assim você se torna uma máquina de fechar contratos e principalmente de valor agregado. De alto valor agregado, que isso traz resultado e depois tudo fica fácil porque você tem dinheiro. Aí você contrata pessoas, você delega e a tua vida muda. Todo aquele teu empenho, toda aquela tua dedicação, todo aquele sangue, todo aquele suor, todos aqueles dias que você chorou no banheiro sozinho por ter tido um péssimo dia, tudo ter dado errado na tua vida e você está pensando que se eu fosse colaborador de uma empresa seria mais fácil. Por que eu fui fazer isso da minha vida? Só que eu fui longe demais agora para desistir. Começa a fazer sentido. A conta fecha. A conta fecha. Não é rápido, não é fácil lá no jet ski, mas ela fecha. E as pessoas que aplicam, que trabalham, que se dedicam, trabalham de maneira séria, dentro de uma perspectiva de ganha-ganha, transparência e vários outros princípios, alcançam. Demora um pouquinho mais ou não, mas alcança. E o importante é um crescimento sólido, não é voo de galinha. Quem vos fala é uma pessoa que passou por isso. É uma pessoa que há menos de um ano saiu de um faturamento X para um faturamento gigantesco. Aplicando exatamente isso que eu passei para vocês. A partir de agora você sabe a fórmula, a receita e não só a ideia, como colocar em prática e se tornar uma máquina de fechar contratos de alto valor agregado. Papo Estrategista de hoje. Espero que você tenha gostado, feito sentido. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando dessa virada de chave, que essa informação é importante, que aí está desacreditado talvez na profissão. Já vi, por exemplo, advogados, contadores trabalhando em outras profissões que não requer, por exemplo, essa qualificação porque desacreditou da profissão. E eu sempre falei, cara, você tem tudo para ser bem sucedido. Talvez falta uma virada de chave e quem sabe esse vídeo não vai ajudar essa pessoa. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Fazendo isso você ajuda o nosso canal a crescer e cada vez mais trazer conteúdo estratégico de qualidade para você se desenvolver, crescer na área sucessória, tributária, compra e venda de empresas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, o @oficial Marcos Adriano Silva, Facebook, LinkedIn, que diariamente nós compartilhamos informações menos densas, mais rápidas e ágeis para vocês se desenvolverem e buscar a meta mínima, que é de R$100 mil por mês de faturamento. Até o próximo.